meus queridos alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês, seu English teacher. E aí, galerinha? Retornamos depois daquele nosso break, daquele nosso pequeno intervalozinho de férias. Foram 2 semanas, mas eu tenho certeza que já deu para a gente renovar as nossas energias e, é claro, retornar com toda a nossa vontade para muito produtivo este nosso segundo semestre. Pessoal, espero que todos estejam muito bem. Lembrando do nosso encontro todas as quartas-feiras pela manhã, às 7 horas, nós temos a nossa aula de inglês. E aí, galerinha, para a gente trabalhar neste mês de agosto, nós iremos tratar basicamente de textos. Vamos ler e interpretar textos. E é claro, essas estratégias de leitura e interpretação de textos vão ser o nosso foco principal, porque a gente precisa saber como ler e interpretar textos em inglês. E é claro, observar quais os objetivos disso durante a nossa leitura. Além disso, é claro, a gente vai tratar de vocabulário. Professor, como é que eu faço para adquirir vocabulário? Gente, é praticando, não tem jeito. A prática é que leva à perfeição. Então, vamos lá então. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que nos assiste agora, juntinho da gente, sejam todos bem-vindos. Pessoal em Floriano, pessoal em Uma, pessoal em São José da Vajota, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui na nossa sala de aula. Galerinha, a participação de vocês, não esqueçam, é fundamental. Quanto mais vocês participam, melhor o nosso encontro fica. Então, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, se quiser participar, você é sempre muito bem-vindo. Vamos que vamos então, gente. Vamos lá, que nosso encontro está só começando. Vamos lá. Eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem. Nossa aula de inglês está começando, a nossa English Class. E hoje, como eu falei, a gente vai levar o mês de agosto inteirinho só tratando de leitura. Vamos falar então de leitura, interpretação e vocabulário. Galera, eu fiz uma seleção de textos bem bacana para nossos encontros, tá bom? Então a gente vai discutir sobre esses textos, por que esses textos foram escritos dessa forma, quais estratégias a gente usa para ler esses textos de maneira mais inteligente, de maneira mais estratégica. E, é claro, vamos responder também questões sobre esses textos. Hoje, dia 3 de agosto, estamos iniciando aí o nosso mês de agosto, iniciozinho do nosso segundo semestre letivo. Galera, o nosso roteirinho é basicamente isso, né? Trabalhar com leitura. Vamos falar, olha só, de interpretação de textos. Vamos perceber como é que o texto se organiza, como é que o texto faz sentidos, produz sentidos, significa de que forma, qual é o público que esse texto está sendo direcionado e por aí vai. Além disso, vamos construir vocabulário. Galera, ter vocabulário em mãos é importantíssimo, porque vai fazer com que você não perca tempo procurando dicionário, para que você utilize o seu tempo melhor na hora de interpretar e responder as questões. E, é claro, ter vocabulário só se adquire lendo, tendo contato. Quanto mais contato você tiver com a língua, melhor. Professor, então eu gosto muito de ler textos. Leia. Eu gosto mais de ver notícias. Procure notícias em inglês. Professor, eu adoro músicas. Assista ou escute as músicas. Eu prefiro filmes. Assista os filmes. Pessoal, faça aquilo que você gosta, que você tenha prazer fazendo. Então, adquira esse seu saber com sabor. Isso é importante, galera.
para que essa aprendizagem seja um processo legal, seja um processo gostoso de aprendizagem, tá bom? E é claro, vamos aprender fazendo, né, gente? Vamos praticar. Vocês já sabem, a prática é que leva à perfeição, tá bom? Vamos que vamos então, gente. Professor, e a habilidade? Qual é a habilidade da BNCC que nós vamos trabalhar no encontro de hoje? Galerinha, a habilidade de hoje é a habilidade número 8. Olha só. A habilidade número 8 prevê que nós iremos, no encontro de hoje, explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das informações que são veiculadas. Então, olha só, gente. Importantíssimo prever que nós estaremos em busca de informação. Galera, se você está em busca de informação, sempre certifique-se de analisar se essa informação é uma informação de qualidade e se essa informação é uma informação válida. Porque se você estiver lendo uma informação e aquela informação estiver saturada, aquela informação não for verídica, aquela informação já tiver passado, não faz tanto sentido assim você ter acesso a essa informação. Se a gente fala, por exemplo, de notícias, pessoal, notícias precisam estar atualizadas. Não faz muito sentido você ver uma notícia que aconteceu há 15 dias atrás. Não tem tanto poder esse tipo de notícia, já passou. É o tipo de texto que tem meio que uma espécie de prazo de validade. Expirou, não tem mais tanta relevância assim você saber daquilo. Mas é claro, você precisa observar se aquela notícia é uma notícia verdadeira. Infelizmente, no mundo de hoje, a gente encontra muita desinformação. E eu trouxe um exemplo, aqueles exemplos bem malucos sobre fake news. No caso, eu trouxe um exemplo bem esdrúxulo, aquele exemplo bem que você olha e não tem nem pra onde isso aqui ser verdade. Não dá, isso aqui é mentira das grandes. De toda forma, vamos que vamos. Essa é a nossa habilidade. É ela que nós iremos desenvolver no encontro de hoje. Vamos lá então, gente? Olha só, primeiro texto é esse daqui. Dá uma olhadinha, pensa um pouco, que espécie de texto é esse? Como é que você vai fazer para ler esse texto? Professor, eu consigo perceber que esse texto, logo acima, tem uma barrinha azul. E na barrinha azul, você encontra alguns tópicos, alguns temas, olha só. Esses temas nos mostram como seções. Então, gente, esse aqui foi um texto retirado da internet. Observa só que aqui no canto superior direito, ou melhor, esquerdo, perdão, canto superior esquerdo, você encontra World Health Organization. Galera, aqui é uma organização que você vai encontrar, às vezes, como WHO. Olha só. Porque é a sigla, a primeira letra de cada uma das palavrinhas. Essa é a Organização Mundial da Saúde, pessoal. Em inglês, é a World Health Organization. Observa só. Então, que esse WHO, quando traduzido para o português, virou OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, professor, eu já consegui perceber que o tema desse texto vai girar a respeito de saúde. Vamos falar aí de saúde. Eu não sei ainda qual é o tema, mas é sobre saúde. Eu não sei se vai falar, sei lá, sobre a varíola do macaco, ou se vai falar sobre a Covid-19, ou se vai falar sobre a dengue. Não sei. Vai ser algum tipo de coisa parecida com isso daí. É relativo à saúde. Gente, observa que cada um dos tópicos tem aí uma setinha, olha só. E a gente pode observar que pode ter mais informação. Não vamos nos ater a isso. Mas observa que o ponto que a gente se encontra aqui, ó, é um overview. Professor, o que é que significa isso? Vamos dividir a palavra? Divide aqui, ó, bem ao meio.
View é ver, visualizar. E over tem muitas possibilidades de sentido. Nesse caso aqui, esse over seria por cima. É dar uma visualizar algo por cima, por alto. Você não vai observar a fundo, você vai ficar na superfície do texto. Então é isso que é uma overview. Você dá uma olhada, faz aquela leitura dinâmica. Não vai aprofundar não, é só uma leitura por cima. Essa é uma overview. Galera, observe que o meu texto, ele tem alguns pontos. Para ser mais exato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Antes dos pontos, você consegue perceber uma frase e 2 pontinhos, olha só. Professor, então esses 2 pontinhos estão apresentando alguma coisa que está sendo listada. Você consegue perceber que esses pontos, essas marcas, são listas? É uma lista, gente. É uma lista. Está formando, está elencando as informações no formato de lista. Vamos ver então o que é que diz aqui, ó. To prevent infection, prevenção de infecções. Para prevenir, o que é que você deve fazer? Transmission, transmissão. Para diminuir a transmissão da Covid-19. Encontramos o nosso tema, tá aqui, ó. Covid-19. Então, gente, a Organização Mundial da Saúde organizou uma lista do que deve ser feito para prevenir a infecção e para diminuir a transmissão da Covid-19. E aí ele diz, faça o seguinte, aí dá 2 pontinhos. Que é isso daí, galera? É uma lista. Você está conseguindo observar que é um grupo de ideias, de atividades que você deve fazer, ou aquilo que você não deve fazer, para que você consiga prevenir as infecções, para que você consiga diminuir a transmissão da Covid-19. Dá uma olhadinha então. Professor, o que é que você dá de dica para a gente? Eu quero que você observe que cada uma das palavrinhas que inicia cada ponto, olha só, wash, lavar, maintain, manter, avoid, evitar, cover, cobrir, stay, ficar, refrain, olha só, diminuir, refrear, practice, praticar. Galera, cada um desses verbos não tem sujeito. Você consegue observar isso? A frase não tem sujeito. Mas, professor, a gente já sabe. Toda frase em inglês vai seguir essa ordem. Sujeito, verbo e objeto. SVO, sujeito, verbo e objeto. A sequência é essa. Se eu já inicio por verbo, automaticamente eu não tenho sujeito. Esse sujeito não existe. Pessoal, quando isso acontece, isso é marca do que na língua inglesa? Vocês lembram? A gente já falou um pouco sobre isso algumas aulas atrás. Isso aqui, gente, é marca do imperativo, galera. Imperativo. Professor, e o que é o imperativo? O imperativo é quando você faz um pedido. Ou quando você dá uma ordem a alguém. Professor, mas e por que o sujeito vai embora? Por que não tem sujeito nessa frase? Simples, meu querido aluno. Se você está falando diretamente com a pessoa, para que esse sujeito? Você pode jogar o verbo direto. Você não vai fazer nenhuma vez uma frase no imperativo se você não estiver falando diretamente com a pessoa. O discurso ele é direto da primeira para a segunda pessoa, do eu para o tu. Eu estou falando direto com você. Então, é como se tivesse aí, olha só, implícito, entre parênteses, um you, você. Eu estou falando direto com você, não precisa eu colocar esse sujeito, ele já está lá.
implícito, já está lá entre parênteses. Então, o professor quer dizer que as minhas frases, todas elas aí, são exemplos de imperativos? São. Então, eu estou tratando do modo imperativo. Ou seja, é imperativo que você faça, que você realize essas ações. É necessário. Se você quiser prevenir a infecção, diminuir a taxa de transmissão, essas ações que a OMS determina são imperativas. O que é que significa ser imperativo? É necessário, gente. É muito importante que você faça aquilo. Você deve fazer aquilo. Tudo bem? Então, gente, aí estão as dicas do que você deve fazer. Observe que quem está dizendo isso daí, gente, não é o professor Adriano, não. Quem está dizendo isso é a Organização Mundial da Saúde. Galera, é algo muito maior. Não é qualquer coisa, não. É a principal organização de saúde do planeta. Você consegue ter noção disso? Então, gente, não é qualquer coisa que eles botaram aí, não. Certamente teve um grupo de pessoas que estudou muito, fez muitas pesquisas, colheu muitos dados, verificou muitos resultados, até chegar a essas conclusões. Por exemplo, de que lavar as mãos é um hábito que consegue prevenir a infecção, que diminui as transmissões do vírus. E é claro, foi aí publicado no site da Organização Mundial da Saúde, porque quer difundir essa informação, quer que todo mundo tenha acesso. Todo mundo deve ler e se informar a respeito desse tipo de informação. Tudo bem, gente? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem mais específico em cada um dos pontos. Olha só. Dito que a gente já tem todas as frases no imperativo, inclusive imperativo afirmativo, viu, gente? Imperativo afirmativo. Professor, como é que eu faço imperativo negativo? Assim, ó, deixa eu mostrar pra você. Tem um espacinho aqui, eu uso, ó. O imperativo negativo vai ter essa fórmula aqui, ó. Don't mais verbo mais objeto, complemento da minha frase. Então, professor, se eu disser para a pessoa para ela se cuidar, para não pegar a Covid, para se prevenir contra a Covid-19, essa pessoa não deve fazer aglomerações. Então, olha só, você vai usar o don't. Don't agglomerate. Don't crowd. Não fique em multidões, não aglomere. Então você usa aí esse don't. Imperativo, agora negativo. É algo que você não deve fazer. Tá ok? Que você não deve fazer. Vamos dar uma olhadinha nos pontos agora? Olha só. O primeiro deles diz assim, ó. Wash your hands. Então lave as suas mãos regularmente com água e sabão. Olha aí o segundo ponto. Maintain. Então mantenha 1 metro de distância. É importante, né, galera? Dessas pessoas aí, ó. Entre você e as pessoas que estiverem tossindo, espirrando, coughing, sneezing. Observe o ing aí nestas duas palavrinhas, galera. ing, coughing, olha aí, ó, ing. No final da palavra. Professor, o que é que significa esse ing? Galera, esse ing é marca de processo. É algo que está acontecendo. Então, se naquele momento, a pessoa estiver tossindo, a pessoa estiver espirrando, segundo a prescrição da OMS, segundo aquilo que a OMS diz que é interessante, que é bom ser feito, você deve se afastar por pelo menos 1 metro de distância.
Então é isso a ideia desse ing, galera. O ing, ele serve para mostrar algo que está em processo, que está acontecendo. Não é algo que finalizou, viu? Não é algo que acabou, é um processo. Esse é o nosso ing, tá bom? Olha aí mais um exemplo de ing, ó, no próximo pontinho. Avoid touching your face. Avoid é o verbo evitar. Touch é o verbo tocar. Então, evite tocar o rosto. Galera, a ideia do avoid touching, esse touching com ing também tá marcando o quê, ó? Processo, gente. Pessoa que toca no rosto o tempo todo. Você conhece alguém assim? Que tá o tempo inteiro tocando no rosto, o tempo todo tocando no nariz. Pois é, evite fazer isso. A OMS diz que isso vai contra as indicações da transmissão e da prevenção da Covid-19. Cover your mouth and nose. Cover é o verbo cobrir. Então, cubra a boca e o nariz quando você estiver tossindo e espirrando. Então, se isso acontecer, cubra. Não especifica muito bem, mas cubra. Stay home. Fique em casa. If. Opa! Olha que uma expressãozinha bacana. No próximo mês, no mês de setembro, esse if vai fazer parte das nossas aulas o mês inteirinho. Esse if é o famoso se. Galerinha, esse se é o condicional, tá bem, gente? É aquilo que marca uma condição. E aí você tem que prestar muita atenção. Que condição é essa e qual é o resultado da condição? No caso aqui, olha só. Se você estiver se sentindo mal, olha só, se você não estiver se sentindo bem, stay home, fique em casa. Então, galera, o que eu quero dizer com isso? Você consegue perceber duas partes. A condição, se você não estiver se sentindo bem, e o resultado. Se você não estiver se sentindo bem, fique em casa, não saia. Porque, é claro, se você sair, você vai estar proliferando, você vai estar amplificando essa transmissão do vírus, ok? Se preocupe não, a gente vai pegar mais ou menos o mês de setembro inteiro só falando sobre esse se, só falando sobre os condicionais da língua inglesa, tá bom? Se preocupe não, a gente vai ver isso com muito detalhe. Continuando, olha só, refrain from smoking. Galera, smoking é o verbo fumar, tá ok, gente? Fumar. Eu não sei de onde foi que botaram, que trouxeram essa ideia de smoking como terno. Mas aí eu não sei, porque smoke é o verbo fumar. Smoke, professor, tem alguma outra possibilidade? Tem. Smoke também pode ser fumaça, tá ok, gente? O que não é tão diferente semanticamente, né? Não foge da família semântica, não. Fumaça, fumar. Então, pessoal, o que é que o texto diz? Evite fumar, evite qualquer atividade, olha só, que afete os seus pulmões, que enfraqueça os seus pulmões. É importante que você esteja com pulmões fortes. Se você tiver a doença, você esteja pelo menos com os pulmões fortes. E, por fim, o último dos pontos, practice physical distancing. Tem essa prática de distanciamento físico. E aí, olha só, você pode evitar, você deve evitar. Unnecessary. Professor, necessary é necessário. E esse marca a negação. Então, é algo desnecessário. Tá bom? Então, evite viagens desnecessárias, evite estar em grupos muito grandes de pessoas, evite essas aglomerações. É isso que vai nos ajudar a finalmente sair desta pandemia que nos assola já há tanto tempo, né, galera? E, infelizmente, ainda perdura, ainda continua aí. Vamos para algumas questões, gente. Olha só, questões discursivas. Vamos discutir um pouquinho sobre esse texto. Onde é que a gente pode encontrar um texto assim, galera? Gente, esse texto aí é muito tranquilo, né? A gente pode perceber que o texto está no site
no site de onde? No site da OMS, né, galera? No site da Organização Mundial de Saúde. Se você vai lá no site, você pode encontrar essas informações. E estas informações, elas estão lá justamente porque elas querem alcançar o maior número de pessoas. Ela está lá para todo mundo ler. Tiver acesso à internet, qual é a primeira instituição, o primeiro lugar que você deve pensar quando você estiver pensando em saúde? A Organização Mundial da Saúde, a principal organização, o principal órgão de saúde pública do mundo. Então, se no site dela estiver isso, certamente é uma notícia confiável, que é a nossa última pergunta, né? Esse texto pertence a uma fonte confiável? Com certeza, né, gente? É claro que sim. Mais uma vez, foi publicado, não foi em qualquer lugar, não foi em um jornalzinho, ou num blog, ou nas redes sociais. Não, gente. Foi publicado pela maior organização de saúde do mundo. Então, certamente, tem muito respaldo. É uma informação de muita confiabilidade. Ok, gente? E a nossa pergunta do meio: será que esse texto é produzido em meio digital ou impresso? Galera, aqui não tem jeito, né? É confiável, a gente já viu, e esse texto está no site, então ele se encontra em meio digital. Professor, e eu posso imprimir essas informações? É claro. Aí é com você. Ele foi produzido no meio digital. Ele é amplificado no meio digital. Mas nada lhe impede de imprimir ou de copiar essas informações, colocar, sei lá, num outdoor para todo mundo que estiver passando ver as informações, ou, sei lá, colar em um mural, fazer um cartaz, colocar na sua empresa, na sua sala de aula, para as pessoas que estejam esquecidas sobre esse tipo de ação que deve ser tomada. Ok, gente? Mais um grupo de questões. Olha só, quem provavelmente elaborou esse texto? Galera, esse tipo de texto não tem alguém que publica, uma pessoa só. Por quê? Porque a gente percebe que há um grupo de pessoas que se envolve para poder trazer essa informação. Um grupo de pesquisadores. Várias pesquisas são feitas, estudos são realizados, dados são coletados. Pesquisa é feita para poder você encontrar esse resultado. Então, elaborar esse texto certamente não foi uma pessoa única, não foi uma pessoa só quem fez. E os possíveis leitores? Gente, todo texto, quando ele está sendo escrito, ele é pensado para algum público. Quem é que vai consumir esse produto? Quem é que vai consumir esse texto? Como qualquer outro produto, né, gente? Se você pensa em produtos, todo produto ele é designado para alguém. Ele tem esse alvo, ele é apontado para alguém. Os textos não são diferentes. Os textos não são diferentes. Todo texto tem algum leitor-alvo. Quem você acha que é o leitor-alvo desse texto? Gente, leitor-alvo desse texto é público geral, galera. É todo mundo. Não tem jeito. Esse texto quer que essa informação chegue à maior quantidade de pessoas possíveis. Para quê? Para que a gente possa finalizar a pandemia, para que a gente possa evitar o máximo possível esses índices de transmissão e prevenir as contaminações. Então, gente, os leitores-alvo são o público geral, é para todo mundo. E isso bate com o nosso objetivo geral. Qual é o objetivo central? O que é mais importante nesse texto? Gente, esse texto é um texto informativo. Deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Objetivo de texto informativo é o que, galera? O próprio nome já diz. É informar. É trazer para você informação de qualidade.
Então, sendo esse texto um texto informativo, certamente seu objetivo central é informar. Beleza, gente? Vamos de questão objetiva? E sobre o que trata o texto? Letra A são ações para a Covid-19. Letra B, medidas contra a Covid-19. Letra C, ações para a prevenção e desaceleração da transmissão da Covid-19. E letra D, são medidas para a saúde e bem-estar. Gente, esse tipo de questão é aquela questão que pede que você marque aquela opção mais adequada. Porque, professor, a letra A diz que são ações. A letra B diz que são medidas. É muito parecido, não tem tanta diferença assim não, né? Mas, gente, dentre as 4 de letras A a D, qual delas é mais pontual? Qual delas traz a informação de maneira mais adequada sobre o que trata o texto? Gente, a letra D não pode ser nossa resposta. A letra D fala de medidas para saúde e bem-estar. Que é saúde e bem-estar? Tudo bem, mas é algo muito inespecífico. É algo muito geral. Você precisa pontuar mais profundamente. Não é qualquer saúde, qualquer bem-estar. Você está falando de Covid-19. Então a letra D não é possível de ser nossa resposta. As letras A e B, galera, elas também não vão ser nossa resposta. Porque elas não aprofundam. São ações para a Covid. Mas quem foi que tomou essas ações? Quem é que está por trás disso? Essas ações vão servir para quê? São ações de vacina? São ações de distanciamento social apenas? De quarentena? São os hospitais que estão tomando essas ações? São os governos que estão tomando? Galera, mais pontual, algo mais específico. A nossa resposta, então, é a letra C. São ações para a prevenção e desaceleração da transmissão da Covid-19. Resposta correta, letra C. Belezinha? Vamos para mais um texto? Vamos para mais um texto. Dá uma olhadinha, que esse texto é bem legal. Galera, esse texto é um exemplo de texto que a gente chama de multimodal. Deixa eu colocar ele aqui para você, ó. Multimodal. Professor, e o que é que significa isso? São múltiplos modos. E o que é um modo, pessoal? Pensa aí um pouquinho. Eu estou falando de modo de linguagem. Você sabe que linguagem é qualquer expressão do ser humano. Então pode ser um desenho, pode ser uma fotografia, podem ser palavras, pode ser um gráfico, pode ser o design, um layout de alguma coisa. Tudo isso daí, galera, faz parte de modos de linguagem. Multi é que juntou tudo, misturou tudo. Dá uma olhadinha nesse texto. Você consegue perceber que você tem 4 imagens que estão juntas em uma montagem e bem ao meio, bem ao centro, você tem um losango azul em que você percebe algumas palavras no meio. Mas sem isso, você só consegue ver as fotos. Percebe que é uma montagem? Esse texto não tem como ele ter sido feito de forma natural. É só uma imagem que eu copiei, ou que eu tirei a foto. Algo. Não dá. Foi algo que foi elaborado, foi algo que foi refinado até chegar daquela maneira. Vamos ver o que é que tem escrito? Olha só. O que a gente tem escrito aqui é o seguinte. Games Radar. Olha só. Games Radar. Ah, professor. Então aqui você tem um radar dos games. Um radar dos jogos. Bem que eu estava olhando para essas imagens e estava percebendo que não são fotografias, não. Na verdade, são imagens de computação gráfica. De jogos, de videogame. Inclusive, tem aqui logo, ó, na parte escrita assim, ó.
PS4 games. São jogos de PS4, de PlayStation 4. Então, galera, você tá vendo aí que estão sendo mostrados esses jogos de videogame e tem até uma data. Olha só a data. 2021. Ih, professor, foi do ano passado. Tudo bem, galera. Tudo bem. Esse texto foi retirado desse anúncio. Olha só que interessante. É um anúncio dos jogos que vão vir. Mas isso foi no ano passado. Olha que interessante aqui que você encontra a expressãozinha upcoming. Upcoming. Professor, a gente viu agora há pouco que esse ing no final da minha palavrinha vai marcar um processo. Isso é verdade, galera. Vai marcar um processo. Observa aí que processo é esse, gente. Upcoming é algo que está sendo lançado, é algo que está chegando na mídia. Mas, professor, foi algo que aconteceu em 2021. Então, foi lançado em 2021. Esses jogos aqui, esses 4 jogos aqui foram lançados em 2021 e as pessoas estavam esperando. Os fãs, as pessoas que gostam de jogar esses videogames, as pessoas estavam esperando ansiosamente para que isso fosse lançado. E aí é claro, né, gente? É um anúncio. É um anúncio. Se é um anúncio, ele está fazendo a divulgação desse produto. Olha só, esse é um produto legal, é um produto bom. Venha, compre, veja, assista, jogue. É isso que as propagandas fazem, né, galera? É para isso que serve um anúncio, para fazer com que você faça aquilo que eles pedem. No caso aqui, já que nós estamos falando de videogames, jogue, compre. Se fosse, por exemplo, uma agência de viagens, viaje, compartilhe as fotos desse lugar, compre as passagens. É essa a proposta, né, galera? É essa a proposta. Então aqui, gente, temos algumas perguntinhas. Observa só. Sobre o que trata esse texto? Gente, esse texto trata sobre videogames, não tem jeito. Mas não é só sobre videogames, é sobre o lançamento. Olha só, é o upcoming. É aquilo que ainda está por vir. Aquilo que ainda está por vir. E eu pergunto a vocês, é algo presente, passado ou futuro? Professor, eu visualizo o ano de 2021. Para nós que estamos em 2022, isso é algo passado. Já foi, esses jogos já foram lançados. Mas e a época? A época em que foi lançado esse anúncio, aí é diferente, galera. Aí eu posso dizer para vocês que ainda era futuro. Por que era futuro, gente? Porque eles estavam aguardando o lançamento. Olha aí, o upcoming. Não tinha saído ainda. Ainda era expectativa de lançamento dos jogos. Então, gente, hoje já passou, hoje já é passado. Mas a época que o anúncio foi divulgado era futuro. Tudo bem? Gênero textual, já falamos aí que gênero textual era esse, né? Esse daqui, galerinha, é o gênero advertisement. É o advertisement. É o anúncio. É a propaganda. E aí você pode encontrar em algum lugar, olha só, ao invés de advertisement, ad. Deixa eu ajeitar aqui, para vocês não se confundirem depois, quando estiverem vendo os rabiscos. Olha só, AD. É um advertisement, é um anúncio, ou ad, tá bom? Em inglês isso é comum, tá, galera? A gente chama isso de processo de redução. O que é o processo de redução? É quando você tem uma palavra muito grande
E aí você pode diminuir essa palavra. Por exemplo, ao invés de falar information, informação é muito grande. Information, você fala só info. E tá tudo bem. Info, já resolve o caso. Ao invés de você falar laboratory, laboratório, olha que palavra grandona. Em inglês você pode falar só lab. E tá tudo resolvido. Tudo bem? Esse é um processo que a gente chama de redução, de reduction. No caso aqui nós temos aí a propaganda, advertisement, que a gente pode simplesmente chamar de ad. Ok? Gente, o objetivo central, qual é o objetivo desse texto? Galerinha, é um anúncio. Está anunciando alguma coisa. Está anunciando os jogos que irão ser lançados no ano de 2021. Então, dá para a gente perceber que ele anuncia. A proposta é fazer com que você veja, que você tenha esse espírito de quero comprar, essa vontade de preciso jogar esse jogo, preciso ter acesso a esse conteúdo. Tá ok? Então essa é a magia do anúncio, é para isso que serve. Venha, compre, visualize, curta, jogue. Tá ok? Então essas foram algumas questõezinhas sobre esse nosso segundo texto. Tem mais algumas, olha só. Onde é que a gente encontra, pessoal, esse tipo de texto? Professor, é um anúncio e é um anúncio sobre jogos. Então, pessoal, a gente pode encontrar esse texto em vários lugares. A gente tem algumas plataformas na internet que são especializadas só nisso. Trabalham só com jogos. Tem algumas redes sociais, algumas páginas de redes sociais que estão lá só tratando de jogos. Então, provavelmente, você deve ter encontrado nesses locais especializados em jogos. Ou não, né, professor? Às vezes a gente encontra esse tipo de texto aí no próprio YouTube. Você está assistindo alguma coisa e do nada corta. E aparece aí um anúncio, não é isso, gente? Um ad. E é claro que esse anúncio ele vai ter uma propagação de alguma ideia. E a nossa última pergunta aí sobre esse texto fala sobre qual público esse texto provavelmente está sendo direcionado. É claro, né, gente, que aí o público-alvo certamente são os gamers. São aquelas pessoas que estão ligadas em videogames. As pessoas que estão o tempo inteiro ficcionadas nesse tipo de jogo, que gostam muito. Então essas pessoas estavam certamente esperando ansiosamente por esse anúncio, ok? Maravilha! Já temos 12 minutos, dá pra gente ir para mais um texto. Esse aqui é bacana, viu, galera? Esse aqui é bom porque além de ser texto para a gente analisar, para a gente estudar, ainda serve de dica. Dica de filme, tá bom, gente? Dica de filme aqui. Professor Adriano para vocês. Pessoal, observe que esse texto, ele faz duas coisas. Ao mesmo tempo, ele aponta a capa de um filme. Todo mundo consegue perceber? Ih, professor, não tem mais ideia de capa de filme, não. Mas aqui, galera, é como se fosse um pôster. Todo mundo concorda? É um pôster. O pôster de um filme. Professor, e que filme é esse? Esse aqui, galera, é o King Richard. King Richard é o nome de uma pessoa, né, galera? Vocês conseguem perceber que o ator que está desempenhando esse papel é o Will Smith? Maravilha. Tá aí, inclusive, na imagem, né, galera? Aqui abaixo, olha só. Temos aí o ator com duas moças aí, olha só. Ele tá empurrando um carrinho aí. Observa que no carrinho tem algumas bolas. Bolas de tênis, né, galera? Observa bem que logo abaixo nós ainda temos assim, ó, Venus, Serena and the Plan for Greatness. Professor, quem é
Vênus e quem é Serena. Conhece esse povo, não. Pessoal, relacione a imagem. Olha as bolas de tênis, galera. Elas duas são jogadoras profissionais do esporte. E o pai delas, olha só, o King Richard, o pai delas, é quem motivou elas. Ele teve, olha só, um plano para que elas fossem grandes, para que elas tivessem muito sucesso. Então, logo aqui abaixo do nome King Richard, você encontra que essa foi uma história baseada numa história real que inspira o mundo, pessoal. Então, fica aí a dica para vocês. Observa também, gente, que a imagem, olha só, é do pai realmente empurrando elas. Dando aquele empurrãozinho, como a gente chama, né, gente? Quando você está com dificuldade, muitas vezes você precisa de alguém que consiga te tirar desse momento de dificuldade, né? Que empurre você para cima, né, galera? Tem um ditado que diz que quando você está no fundo do poço, só tem um lugar para ir, é para cima, não tem outro jeito não, né? Já está no fundo do poço, então você precisa de alguém que lhe empurre, que dê aquele empurrãozinho. E aqui, pessoal, além de ser um pôster, olha que interessante. Além de ser um pôster, você consegue perceber que essa imagem do pôster foi publicada, olha só, pelo Will Smith. Então aí, galera, se você observa bem, nós temos aqui os ícones, olha só, o coraçãozinho da curtida, o comentário, ou o aviãozinho para você enviar para alguém. Então aqui, gente, é uma postagem nas redes sociais. Aqui é uma postagem no Instagram, pessoal. E observa aí que quem postou foi o próprio Will Smith, ó. E aqui você ainda observa aí que a continha está verificada. É a conta pessoal dele. E olha o que ele diz quando foi publicado esse texto. Curioso, né? Curious. Who's the one person? Quem é aquela pessoa na sua vida who's been that constant force? Que é aquela força constante, que é aquela força que não para de empurrar você para as suas paixões. Você consegue pensar nisso, meu querido aluno? Tem dias que a gente está mais desmotivado, né, gente? Tem dias que a gente está mais assim para baixo. E sempre a gente pode contar com alguém para nos empurrar para as nossas paixões. Olha, você consegue. Eu sei que você tem capacidade. Pode contar comigo. Continuando aqui a leitura do texto, ó. Pushing you way out. Empurrando você para fora dessa comfort zone. Essa zona de conforto. Saia dessa zona de conforto. Tell me about that person. Olha aí como ele colocou essa pessoa em maiúsculo, ó, that person, essa pessoa aí que é importantíssima. Me conta aí sobre essa pessoa. Drop stories in the comment. Fala aí nos comentários. E aí ele coloca aí a hashtag que é tão famosa, né, gente? Nas redes sociais. Hashtag King Richard. É claro que ele está mais uma vez anunciando o filme, né, gente? Ele está mais uma vez fazendo aí a ideia do anúncio, para que as pessoas vão aos cinemas, as pessoas assistam ao filme. E aí você consegue perceber as pessoas comentando embaixo, ó, 300 e tantas curtidas. Aí a pessoa colocou um foguinho aí, ó, um fire, beleza. Outra pessoa aí colocou, ó, I need better friends. Ih, coitada, disse aí que precisa de melhores amigos. Não se encontrou com essas pessoas que a empurrem para frente. Aí você consegue perceber que isso já foi curtido, ó, por mais de 800 mil pessoas. Beleza, gente? Show de bola? Então fica aí também a dica de filme para vocês. Quem tiver interesse, vale muito a pena. Então, a história de superação, a história aí de duas das maiores atletas do mundo na atualidade. E, é claro, a pessoa que as inspirou, a pessoa que trouxe a elas esse poder de inspiração para tirar da zona de conforto. Às vezes a gente cai nessas pegadinhas da vida, né, gente?
de ficar na zona de conforto, ficar esperando que as coisas se resolvam por conta, ao invés de ir lá batalhar para que aquilo aconteça, para que aquilo dê certo. Então, questões aqui discursivas rapidinho, nosso tempo já está se esgotando. Onde é que a gente encontra esse texto? Gente, o pôster você vai encontrar em qualquer lugar, nos cinemas, por exemplo. Agora, a postagem do Will Smith é nas redes sociais, é nas social media, é nas redes sociais, não tem jeito. No meio digital, com certeza, não dá para ser impresso, não. Você pode imprimir o pôster? Pode. Mas que é o meio digital que mais chama nossa atenção, certamente. A fonte é confiável? Claro, gente. Cuidado, nem tudo que você encontra nas redes sociais é confiável, né? Nem tudo que você encontra nas redes você pode confiar. Mas, já que aqui é o pôster e o ator é quem está trazendo essa informação, o ator principal está trazendo para vocês, que vocês devem assistir, e pede aí, faz essa provocação. Quem é na vida de vocês que dá essa força, dá essa mãozinha quando você precisa? Então, sim, é uma fonte confiável. Inclusive, se eu voltar aqui no texto, você percebe ó, a setinha azul aqui, né, galera? Dizendo o quê? Que esse é um perfil que foi verificado pelas redes, tá bom, gente? Então, é sim um perfil verdadeiro do Will Smith. Não é um perfil fake. Continuando, quem elaborou esse texto? Gente, para fazer um pôster como esse, certamente foi uma equipe enorme que desenvolveu, né? Mas quem elaborou o texto escrito lá foi o Will Smith, né, gente? Foi ele. Ou a produção dele, os produtores, o pessoal que ajuda, os assessores do Will Smith, quem publicaram esse texto lá nas redes dele, para que as pessoas pudessem assistir e ter acesso ao filme. E os leitores-alvo? Gente, quando você publica alguma coisa nas redes sociais, você publica para quem? Para quem lhe segue, né, pessoal? Para quem tem acesso às suas redes, para quem tem acesso ao seu perfil. No caso do Will Smith, já que ele é um ator global, todo mundo conhece, certamente o perfil dele é um perfil aberto para todo mundo. Então, o público que ele tem em mente são todas as pessoas. Todo mundo que puder ler esse post, todo mundo que puder participar da enquete que ele elaborou e todo mundo, principalmente, que quiser assistir o filme. Ele quer vender o filme dele, né, gente? Esse é, inclusive, o objetivo central. Esse post não foi à toa. Ele quer que você vá ao cinema, ele quer que você compre a assinatura do filme para você assistir, tá bom? E aí, gente, para que a gente finalize o encontro de hoje, eu deixo essa questãozinha aí reflexiva para a gente. Na sua vida, quem é essa pessoa que push you away out of your comfort zone? Quem é essa pessoa que te empurra para fora dessa zona de conforto? Às vezes a gente precisa disso, né, galera? Tem dia que a gente está mais desmotivado, tem dia que a gente fica meio pensativo. E não tem problema, né, gente? Isso faz parte da vida. Tem dia que a gente está mais triste mesmo, não tem problema. Mas sempre é bom, sempre é importante você perceber alguém pertinho de você, alguém que consiga te dar essa força, alguém que consiga te dar um ombro amigo às vezes, aquela pessoa que consegue te ouvir de maneira que não vá julgar, que não vá apontar o dedo para você. E é claro, a pessoa que vai conseguir te tirar daquela zona de conforto, que muitas vezes só prejudica a gente, só atrapalha a nossa vida, tá bom? Pensa aí quem é essa pessoa, que com certeza essa pessoa é uma pessoa muito importante na sua vida. Galerinha, temos apenas um minutinho faltando para encerrar o nosso encontro de hoje. Tínhamos mais 2 textos, não tem problema, eles ficam para o nosso próximo encontro, tá ok? E aí por hoje a gente vai finalizando por aqui. Eu agradeço enormemente a presença de cada um de vocês e reafirmo nesse nosso primeiro encontro do segundo semestre, reafirmo a importância que é a presença de vocês, pessoal. Sem vocês, podem ter certeza,
nossas aulas ficam muito mais paradas, muito mais sem graça. Vocês é quem são essa pessoa que nos empurra, que nos motiva a estar aqui todos os dias no nosso papel de professor. Ok, gente? Muitíssimo obrigado pela participação de todos. Vejo vocês na próxima quarta. Até lá. Um abraço. Bye, bye. See you.